Mateus capítulo 18, versículo 19, Jesus disse assim: em verdade, também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes será concedido por meu Pai que está no céu. E nós falamos então da autoridade espiritual que vem a partir de uma concordância. Só que nós dissemos, não dá para você concordar acerca de qualquer coisa e que você vai ter essa garantia que o céu vai responder. Porque a gente pode concordar por coisas que o céu não aprova, não é verdade? Por isso que nós lemos o próximo versículo, que é o versículo 20, que diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio. Então, que tipo de concordância que o céu responde? Aquela concordância que Jesus pode estar no meio, que é algo que o céu aprova. Amém? Portanto, mas a gente aprendeu por muito tempo pessoas que concordavam sobre coisas que o céu aprova, mas concordavam por interesse comum, concordavam porque os dois naquele momento tinham interesse sobre aquele assunto, mas não se trata de uma concordância só verbal. Por quê? Porque no versículo 21, o que está escrito? Está escrito assim: então Pedro, aproximando, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 77 vezes. Ok. Então nós vimos que o céu responde a uma lei de concordância, que não é meramente uma lei verbal, quando duas pessoas têm interesse sobre o mesmo assunto e elas decidem concordar em nome de Jesus, porque o céu, a gente sabe que o céu aprova isso, Jesus pode estar no meio. Não, é mais do que isso. Por isso que Pedro imediatamente pergunta sobre perdão, porque Jesus estava ministrando sobre perdão, e o que nós estávamos falando na semana passada, e agora dou base para a gente iniciar a nossa noite de hoje, é que onde tem um ambiente de um coração perdoador, onde tem um ambiente de um coração quebrantado, a gente começa a acessar coisas no céu que poucas pessoas acessam. Por quê? Porque o evangelho do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é um evangelho de uma vida velha melhorada. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a partir de uma nova vida. E a partir de uma nova vida como? A partir de um novo coração. Por isso que o evangelho do nosso Senhor, eu gostaria que isso estivesse no seu coração, na sua mente. Eu oro para que o Senhor realmente capture o nosso coração e a gente possa entrar nas profundezas do Espírito dessas verdades. Nossa autoridade, nossa concordância. Aqui o céu, a Bíblia está nos despertando para uma concordância onde Deus ele responde, aonde o céu é acessado e aonde tem um lugar onde há coração quebrantado, há coração sensível, que não endurece o jogo. Por isso é tão interessante que você vai ver no versículo 23, eu não sei se na sua Bíblia você tem um subtítulo, mas eu tenho, vai falar a respeito da parábola do credor incompassível, que vai dizer o quê? Vai falar a respeito, Jesus tentando explicar o perdão da salvação, que ele é incomparável com qualquer outro perdão que eu e você tenha que dar, porque nós recebemos o perdão da morte eterna para ganhar a vida eterna. Aí Jesus vai falar sobre um homem que ele devia um dinheiro muito grande, e o seu credor veio cobrá-lo, e ele não tinha esse dinheiro, para ele era uma dívida impagável. Então ele se quebrantou, ele se relacionou com o quebrantamento, com a humildade, com o perdão, e ele implorou perdão para esse credor. E esse credor o perdoou. Acontece que esse homem que saiu dali perdoado, a Bíblia diz que no meio do caminho, Jesus conta, que ele encontrou uma pessoa que devia para ele uma quantia bem menor daquela que ele fora perdoado. E essa pessoa colocou na mesa o mesmo rogo, o mesmo implorar que ele tinha colocado para aquela grande dívida, e ele não aceitou. Não aceitou e fechou o coração, não quis se quebrantar, relacionar com perdão, com quebrantamento, e fechou o coração. Jesus estava querendo dizer para mim, para você, nessa passagem bíblica,
a respeito do perdão que recebi da morte eterna para a vida eterna, ele não tem que se comparar com qualquer outro perdão que eu tenha que dar a alguém. Porque qualquer outro perdão que eu tenha que dar para alguém diz respeito a essa vida. E o perdão que eu recebi diz respeito a uma vida eterna. Acontece no final das contas que aquele grande credor ficou sabendo como essa pessoa que ele havia perdoado se comportou. E sabe o que aconteceu? Ele acabou sendo preso. Mas importa pensar o seguinte. Eu não vou ler a parábola toda porque eu estou contando ela para você nesse capítulo 18. No começo, quando ele implorou o perdão da sua dívida, ele ia preso. E aquele Senhor o perdoou. Está falando do Deus que me perdoou a morte eterna. E ali agora ele encontra alguém que devia algo bem menor para ele. E ele não perdoou. E sabe o que aconteceu? No final da história ele acabou sendo preso. Mas há um detalhe muito interessante aqui. Já fiz menção disso em outro tempo, em outro lugar, mas eu volto a reforçar aqui. Nessa parábola é muito interessante. Porque quando aquele homem, ele era o devedor, ele era o errado da história, ele estava totalmente sem razão. Sabe o que aconteceu? Ele ia preso e ele foi livre. Só que agora, ele negou o perdão de uma dívida bem menor para outra, só que agora ele era o credor. Ele estava certo, ele era o justo, ele tinha razão. Quem devia era o outro. Sabe que agora o que aconteceu? Ele acabou preso. Não é intrigante isso? Quando ele estava com a razão, quando ele estava certo, quando ele era credor, ele ia preso, foi livre. E agora que ele estava totalmente certo, ele era o credor, ele tinha razão, ele foi preso. O que Jesus estava tentando nos mostrar com isso? Que o céu não trabalha para me ter a razão. O céu trabalha para me fazer livre. E muitas vezes para me fazer livre, vou ter que escolher perder a razão.